temos aqui a Leila, uma reflexoterapeuta com uma história incrível, transformadora mesmo, inspiradora, de transformação mesmo, para todos nós, para mim também, ela é um grande exemplo. Muito mais do que mudar a vida, ela é um exemplo para mim, para todos os terapeutas de verdade. Falei na live essa semana sobre autoestima, não foi? Pois é, Leila é um exemplo de autoestima. E Leila, você me inspira. No final, vou te contar por quê. Surpresa, viu, gente? Ela não sabe de nada que eu vou falar ainda. Né? Achei importante entrevistar a Leila nesse assunto, porque ela é esse exemplo para mim e eu posso acabar ajudando vocês, inspirando vocês também. Selecionei algumas perguntas importantes, Leila. Fique à vontade, fale de fato o que você pensa. Somos de verdade, somos terapeutas de verdade. Eu quero ser uma entrevistadora de verdade também, então fique à vontade. Primeira pergunta, primeira coisa, me conta um pouquinho, Leila, como era a sua vida antes de você ter contato com a reflexoterapia? Marcela, era muito vazia, eu me sentia triste, eu não tinha felicidade, não tinha motivação, não tinha rumo na minha vida, eu não sabia qual direção seguir, me sentia totalmente perdida. Poxa vida, é bem comum, né, as pessoas chegarem assim para nós, na nossa área de reflexoterapia. Né? Quais emoções você mais experimentava nessa época, Leila? Por eu não ter motivação, não ter direção, não ter rumo, eu me sentia triste, frustrada, é uma angústia o tempo todo que eu carregava dentro de mim. E hoje? Como é que é a sua vida hoje? As coisas mudaram? E como mudaram, viu? Porque hoje eu consigo ver outro rumo, ter outro rumo na minha vida, porque eu tenho sonhos, tenho objetivos, tenho metas, tenho alguns projetos, né, para me concretizar, que estão nos papéis, alguns eu já estou concretizando, como por exemplo, reforma da minha casa. Eu era louca para fazer essa reforma na minha casa, só que eu pensava assim, é muito dinheiro que vai gastar, é muito tempo gasto, eu não estou disposta a fazer isso. Então eu me sentia assim, que eu não tinha esse direito, eu não era capaz, achava que só as outras pessoas que podiam fazer isso. Só que hoje, eu estou fazendo essa reforma da minha casa, eu vejo assim, gente, quão maravilhoso é cada detalhezinho que eu faço, que é o que eu tinha vontade de fazer, mas por eu achar que eu não podia, que eu achava que é só outras pessoas, por eu achar que ia gastar muito dinheiro e muito tempo, então eu nunca tinha me proposto a fazer. Mas agora que eu estou fazendo, e cada detalhezinho que eu vou lá, escolho e coloco da forma como eu queria colocar, eu fico assim, eu me sinto realizada e motivada cada vez mais os outros projetos que eu tenho no papel de concretizar cada vez mais e o mais rápido possível. Que legal, amei saber dessa reforma, parabéns! É bom mesmo, né? Ótimo. Deixar a nossa casa com a nossa cara é um sinal de autoestima, né? Querer esse lar confortável, parecido com a gente, um lugar que você pode chegar e ficar e descansar. Que bom, fico muito feliz. Parabéns. E sobre as emoções? Conta pra mim, né? Com certeza você continua se sentindo mal com tudo na sua vida, com você mesma, ou não? De maneira nenhuma, gente. Hoje eu vejo que minha vida é bela. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu me sinto assim uma pessoa maravilhosa, plena. Porque hoje eu vejo que eu não dependo de ninguém, nem de nada, para mim poder sentir bem, sentir realizada. Antes eu olhava, Marcela, só mesmo com os olhos dos outros, né? Na questão de tipo assim, o que os outros fizerem é que vai me fazer bem. O que acontecer em minha volta de bom é que vai me fazer sentir bem. Hoje não, hoje eu consigo ver que eu posso fazer isso por mim mesma. Puxa vida! Mas então o que aconteceu? O que mudou tudo assim de uma vida, né, triste, devastada para uma vida plena? O que aconteceu? Eu aprendi, né, que eu tenho a capacidade de gerenciar os meus pensamentos e esses pensamentos é que vão gerar os meus sentimentos. Antes era o contrário, né? Eu deixava as coisas acontecerem para a minha vida
fazer a minha vida. Só que hoje não, eu vejo, não. Eu tenho essa capacidade de estar gerenciando esses meus pensamentos, no qual geram os meus sentimentos. E aprendi, então, eu tenho que lidar com o positivo, que vai fazer com que as coisas positivas em minha volta aconteçam. E hoje eu posso perceber muito bem isso. Que as coisas positivas que eu consigo gerenciar, estou gerenciando a minha vida para o lado positivo, então as coisas positivas também todas estão acontecendo. A gente atrai. Positivo atrai positivo. Né? Você se sente feliz, adivinha o que acontece? Tem mais disso pra você. Ai, que bom ouvir isso, Leila. Muito feliz com você. Na live dessa semana eu falei de 6 características de uma autoestima poderosa. Foi. E aí, qual delas pra você foi a mais difícil de desenvolver? Conta pra gente um pouquinho por quê. Então foi, no caso, a autossuficiência. Porque, como eu falei, antes eu dependia muito, né, do que os outros faziam em minha volta para eu poder sentir bem. Eu não me sentia capaz, né, que eu tinha essa capacidade de eu fazer por mim. Então, quando a gente vê que a gente não tem essa capacidade ou acha que não tem, a gente acaba fazendo o quê? Nos abandonando. A gente nos abandona, e era o que eu fazia o tempo todo, eu me abandonava. Então, essa autossuficiência, hoje eu vejo que todas as coisas eu posso suprir, então as coisas em minha volta, elas estão modificando. Então eu preciso muito continuar lidando, muito, e essa autossuficiência, eu vou te dizer a verdade, foi difícil. Não foi fácil. É um desafio mesmo. A gente tende a depender de que tudo esteja bem para ficar bem. Né? E se uma coisa ruim acontece, a gente tende a ir pra dor, né? Para se sentir mal. Mas aí quando a gente tem autoestima, o que a gente faz? A gente é autossuficiente. E aí deixamos de ser escravos da circunstância. Muito bem, Leila. Bom, recentemente você passou por algum desafio assim, que testou sua autoestima, que te deu vontade de amarelar e falar assim, ai, quer saber o que eu tô fazendo? Desisto de tudo, quero isso mais não. Te fez se sentir assim? Conta pra gente. Tem 2 acontecimentos. Tem 1 ano e meio mais ou menos atrás, foi quando no lado pessoal. Porque se a gente for analisar, como terapeutas, a gente às vezes tende a achar que a gente só vai ajudar as outras pessoas de fora. Mas então aconteceu um episódio na minha família, com meu filho, o caçula, eu descobri que ele estava fazendo uso de droga. Por um tempo, eu meio que fechei os meus olhos, me sabotando na questão de não querer enxergar o que estava acontecendo com ele. Até que um belo dia, cerca de 1 mês e meio atrás, ele chegou em casa e tinha feito uso de droga, e eu percebi, como outras vezes havia percebido, só que eu fingia que não estava vendo. Mas nesse 1 mês e meio que ele chegou em casa, eu sentei com ele, cheguei até ele, usando até mesmo técnicas, né, que eu estou usando, que eu uso aqui na clínica, e fiz 2 perguntas para ele. A primeira foi, perguntei para ele se ele era feliz, ele me disse que não. Aí eu falei para ele, falei para ele que felicidade, se ele não sabia, não era ter as coisas, era questão dele ser. Ele tem um iPhone que ele comprou, um valor de quase R$4.000. Eu perguntei para ele se ele era feliz por ter esse iPhone. Aí ele falou que sim. Só que eu sabia que não. Aí eu perguntei para ele se ele tivesse a oportunidade de comprar um outro mais moderno, se ele compraria. Ele falou que sim. Eu falei, então você não é feliz. Porque a gente é feliz quando a gente fica satisfeito e é grato com o que a gente já tem. Aí ele parou e pensou assim, mas continuou. Ele estava mexendo no iPhone, eu conversando com ele estava mexendo no iPhone e continuou. E num outro momento, a outra pergunta que eu usei para ele foi qual que era o vazio que ele estava buscando preencher. Aí ele parou, nesse momento ele parou de mexer no iPhone, a luz estava apagada, eu acendi a luz porque eu achei que ele estava chorando, aí eu acendi a luz e perguntei para ele por que ele parou de mexer, ele não me respondeu nada, e só virou para mim e falou assim, mãe, eu quero dormir que já está tarde. Aí eu fui dormir e ele também.
Aí no outro dia que ele voltou do serviço, ele já chegou em mim aos prantos, chorando, e falou comigo que daquela forma que eu estava vendo ele, foi como ele trabalhou o dia todo e parecia que ele estava gritando e ninguém estava vendo, porque ele estava chorando e ele não deixou ninguém perceber. Só que naquele momento a vida dele passou na mente dele todinha, desde a infância dele até aquela pergunta que eu fiz para ele. Aí foi onde que ele me contou, né, todas as coisas que vinham acontecendo com ele e que ele falou que aquela pergunta, de qualquer vazio que ele estava buscando preencher, que fez ele entender o porquê que ele estava buscando fazer uso de drogas. E nisso daí eu me senti assim uma pessoa capaz, porque eu percebi que se eu não conseguisse ajudar um membro da minha família, e foi o que eu consegui fazer, então eu tenho a capacidade de continuar na minha profissão. Porque eu posso ajudar outras pessoas também. Então isso aí foi assim, que maravilhoso. Puxa vida, obrigada por contar uma coisa tão íntima assim pra nós. Por nada. Muito bom. Teve mais algum desafio que você passou? Teve, agora já foi na minha profissão. Eita! Recentemente isso também, viu, Também? É bom que é uma atrás da outra, para testar e treinar. Fantástico. Bem recente. Deve ter aqui uma semana, 2 no máximo, que isso aconteceu no consultório, né? Uma cliente, ela ligou para uma outra terapeuta, que a terapeuta ela tem contato comigo, então ela enviou mensagem para mim falando que tinha acontecido, que essa cliente minha tinha entrado em contato com ela pedindo outras técnicas, porque ela falou que só que estava sendo aplicada para ela em consultório não estava sendo suficiente, a que eu estava aplicando para ela não estava sendo suficiente. Aí ela entrou em contato comigo e falou sobre isso. Isso foi num domingo, quando foi na segunda que era o atendimento dessa cliente. Fui para o consultório normal, atendi ela normal, conversei com ela baseado na conversa que ela havia conversado com a outra terapeuta, mas sem ela entender que eu estava sabendo. E assim, pra mim foi ótimo, até mesmo ficar sabendo disso foi ótimo, porque aí eu consegui direcionar ela a ela entender que para ela conseguir fazer mudança ou ver as mudanças da técnica que está sendo aplicada nela, é uma via de mão dupla. Eu faço de cá e ela tem que fazer a ela tem que fazer a parte dela. E né? Com as perguntas que eu fiz para ela, eu pude perceber, e ela mesma respondeu que ela não estava aplicando. Olha então, só. se eu deixo isso me abater, eu simplesmente não iria querer atender ela mais. Ou atenderia às vezes afetada ali, se sentindo mal, rejeitada, né, como terapeuta. E usando isso, por eu ter me sentido afetada, usando isso para poder estar ferindo a então, cliente. Tem isso também. Mas só que eu fiz o contrário, eu levei ela a entender que o que nós fazemos, o nosso trabalho terapeuta, fazemos, mas tem que ter, a gente faz aqui, mas tem que ter o retorno de lá. Exatamente. Se não tiver, resultados vai ser zero. E a cliente sumiu, quis a outra terapeuta mesmo? O que aconteceu? Nada, já está agendada já para a próxima. Olha só, é isso. E como que você acha que a autoestima te ajudou a reagir dessa forma com essas situações tão sérias, tão desafiadoras, tão recentes? Se não fosse a autoestima, a tendência é cada vez mais a gente largar as coisas, abandonar. Então, se não fosse a autoestima, eu teria já largado, porque, gente, a Marcela me conhece, tá? Então, assim, por ela me conhecer, então ela saberia, porque eu conversei com ela, então ela saberia que eu, de fato, ficaria muito mal e não queria mais continuar com a profissão, ou até, não sei se direto, ou se eu ia querer abandonar de vez, ou se naquele momento eu ia ter que precisar de um colinho para poder ser ajudada. Um empurrãozinho. Mas não, então a autoestima me ajudou muito a conseguir ver que toda pessoa tem o direito de decidir. Então foi o que me ajudou a ver, tanto no meu filho, que ele precisava de ajuda para mim poder estar ajudando ele, e a minha cliente também.
Porque eu vi tanto um quanto o outro, eles estão gritando por ajuda. Então eu consegui perceber isso neles, ver a necessidade deles. E se você, como terapeuta com autoestima baixa, se sente atingido por esses eventos, né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, como que você vai ajudar? Você está atingido, você está ferido, você está precisando de ajuda. Então, por isso a importância, né, da autoestima para o terapeuta. Mais uma pergunta. Como que você acredita que a sua autoestima foi afetada por esse jeito que você lidou com esses acontecimentos? Aumentou ainda mais. Porque se eu lidei na vida familiar e na vida profissional dessa forma, eu consegui ver o que precisava ser feito naquele momento. Com coisas tão sérias, né? A gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de um filho usando droga e uma cliente que te rejeita. De fato, não está funcionando o seu trabalho. Então, se eu conseguir lidar com essas duas situações, então eu sinto assim, gente, preparada para poder estar lidando com outros desafios. Eu sei que podem vir e vão vir outros desafios que talvez possa não ser difícil tanto quanto esses, mas se eu conseguir lidar com esses, estou preparadíssima para outros que vierem. Certeza absoluta. E assim, na live eu falei de muita coisa, né, sobre a autoestima. Que aspectos que eu falei na live da autoestima que você sente que você precisa melhorar e como você pretende fazer isso? Esse eu vou ler na íntegra, Marcela, então, porque eu achei assim, um ponto muito interessante. Foi quando você falou assim, olha, sei quem sou por me proporcionar uma vida cheia de oportunidades e experimentar coisas novas e pensar sobre como me sinto com elas. Como eu falei, eu tenho muitos projetos, muitos objetivos, metas, sonhos. Então, assim, por eu hoje saber quem eu sou, eu tenho certeza e já estou conseguindo ver isso, que eu consigo experimentar e vivenciar essas coisas novas que estão acontecendo na minha vida. Então, assim, essa frase aqui, essa parte que você falou vai ficar marcada. Isso. As oportunidades, né, que a vida vai nos dando, que a gente vai criando também na nossa vida, elas nos mostram quem somos, é só olhar de jeito certo. E aí, com isso, com essa informação, a gente consegue se posicionar cada vez melhor do nosso lado, aprendendo quem somos e construindo essa vida coerente com quem somos. É isso, Leila, você entendeu bem? Continue assim, que espetáculo. Puxa vida, quando eu pensei nessa live, quando eu fiz essa live, construí ali o roteiro da live, tem que ser a Leila, gente. Tinha que ser a Leila entrevistada pra gente conhecer um pouquinho e ver na prática o que seria a autoestima. Ela é um exemplo pra mim. Você arrasa, Leila, de verdade. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você. Né? Desde a primeira vez que eu vi a Leila, gente, primeira vez que eu vi a Leila na minha frente, e essa Leila que eu tô vendo aqui, vocês não têm noção da diferença. É interessante isso, porque alguns terapeutas falam comigo que eu vejo além. Eles não veem quem eles são, que eu vejo quem eles são. Eu vejo mesmo, gente. Eu olhei pra ela e falei assim, essa aqui vai arrasar. Aí essa menina é doida. Como assim que ela acha isso? Mas Gente, quanto é verdade, mais viu? difícil, Quanto mais difícil a nossa vida foi, mais potencial você tem para fazer a diferença. Depois, num outro momento, quem sabe a gente consegue falar disso, mas as dores que a gente vivenciou, a forma como a gente lidou com elas, faz toda a diferença na nossa própria construção de quem somos, da autoestima e nos capacita para ajudar outros com os mesmos problemas. Tá? A Leila me inspira. Ela me inspira também porque ela me dá a oportunidade de ajudá-la. Né? Quantas vezes ela precisou dessa ajuda, desse empurrãozinho? Nem foram tantas assim, né, Leila? Mas você abraça o meu empurrão. Você fala, deixa eu pegar isso aqui e fazer isso aqui. Uma coisa muito legal com esse empurrão da Márcia. Às vezes é uma fala minha. Ela pega aquilo ali e ela faz uma coisa maravilhosa com aquilo ali, com a vida dela, e depois vem me contar. É delicioso te ver aqui,
tá? Queria ter mais de você aqui, mas é delicioso te ver aqui. E é delicioso poder olhar o brilho no seu olho, de poder ser a terapeuta de verdade que você é hoje. E eu te agradeço a oportunidade que você me deu de participar nesse seu processo de transformação. Para mim é um grande privilégio e faz todo sentido para mim estar aqui hoje, fazendo esse trabalho, internacionalizando esse movimento Terapeutas de Verdade que ficava só aqui na minha clínica. Para mim faz todo sentido, porque eu posso ajudar mais pessoas que são atendidos, né, por esses terapeutas em formação, desse movimento Terapeutas de Verdade. Então, gente, nós somos terapeutas, mas somos também humanos. Nós temos a nossa própria vida, nós temos o nosso próprio desafio, né? Vocês viram que desafios, né, seríssimos que a Leila enfrentou no último mês, agora, né? Eu também tenho os meus desafios pessoais que venho enfrentando agora também. E somos humanos, a gente sente dor, a gente fica triste, a gente fica com raiva, mas a ideia é ter recurso, ferramenta, para você saber quem você é, se ouvir essas emoções, como eu falei na live, entender quem você é e criar essa vida coerente com você mesmo. Ir atrás do que você quer, com autoestima, né? Com autossuficiência, com contentamento, com respeito, engajadíssimo na sua própria vida, na direção que faz sentido para você, respeitando o seu tempo, os seus limites, né? É isso que importa, se aceitando como você é, se amando completamente. Você é a melhor coisa que jamais acontecerá na sua vida. Isso é fantástico, isso é a maior verdade que existe. Então, espero ter inspirado vocês com a história da Leila, que me inspira profundamente. Fala aí nos comentários. Conta um pouquinho da sua história também. Como é a sua história com a autoestima? Que desafios você andou enfrentando aí? Como a autoestima fez diferença? Para você se posicionar da forma como você se posicionou na vida, com as pessoas e com esses desafios.